BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A arbitragem é um método alternativo de resolução de disputas, no qual as partes envolvidas escolhem um ou mais árbitros imparciais para decidir o conflito, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Regulado no Brasil pela Lei 9.307/1996, a arbitragem é frequentemente utilizada em questões comerciais e contratuais, sendo caracterizada pela celeridade, confidencialidade e flexibilidade, além da força vinculante da sentença arbitral, que tem o mesmo efeito de uma decisão judicial. Esse mecanismo é especialmente vantajoso para empresas que desejam resolver litígios de forma mais ágil e técnica, evitando a morosidade do sistema judicial tradicional. E este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E estamos aqui com meu amigo Fernando Maluf, sócio de resolução de disputas e direito público do Demarest Advogados. Ele é professor de direito, árbitro, doutorando pela USP e mestre pela PUC São Paulo. Fernando, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite, viu? Obrigado a você, Gabi. Para mim é uma super oportunidade estar aqui. Você sabe que eu sou seu fã, sabe que eu sou ainda mais fã do BD Law. Então é uma honra dividir um pouco da minha experiência e espero não fazer você passar vergonha, tá bom? Imagina, cara. Pô, eu que sou seu fã, velho. Tamo junto demais, Fernando. E, Fernando, eu queria que você contasse aqui pra gente como que você foi parar no direito. Gabi, eu costumo brincar que eu caí no direito por acaso, tá? Ou por Deus, para quem acredita que ele existe, tá cuidando da gente que nem eu acredito. Eu falo que a gente escolhe muito cedo o que a gente vai fazer da vida e a gente não tá pronto para escolher, essa é a grande verdade. Eu sempre tive certeza que eu queria fazer publicidade. Pô, eu não sabia. Não passei na FUVEST no fim do ano. Fui fazer cursinho, e no cursinho eu descobri que eu queria fazer filosofia. E minha mãe, preocupada com o mercado de trabalho, falou: filho, você pode fazer filosofia no final do ano, não tem problema, mas aproveita o meio do ano para esta outra faculdade. Eu fui pronto para prestar publicidade. Cheguei no Mackenzie fazer inscrição, porque eu sou velho, sou grisalho, sou da época que você tinha que ir até lá fazer a inscrição. E não sei explicar até hoje porque eu achei que direito tinha a ver mais com filosofia e mudei na última hora para prestei direito. Comecei a fazer direito no Mackenzie. E uma semana, 2 semanas, eu me apaixonei. Pelo direito? Não, pelo rugby. Tinha inclusive bolsa para jogar. Você não sabia. Eu deixar a filosofia de lado. E fato é que pouco depois eu comecei a trabalhar logo no primeiro semestre. E assim eu fui me apaixonando pelo direito. Sempre trabalhei com resolução de disputas. Comecei no escritório menor com a doutora Juliana Tedesco. Ela foi para o Demarest, me convidou e eu disse o quê? Não. Por quê? Porque eu tinha certeza que era um ambiente competitivo, que seria desagradável. Um ano depois, graças a Deus, ela abriu essa porta de novo e aí eu já tinha outra cabeça, falei, vamos nessa, que foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. De lá para cá são 15 anos, desde estagiário até advogado, e fato é que depois que eu entrei no Demarest, eu mergulhei de cabeça. Eu comecei a participar das competições de arbitragem dentro da faculdade, fui fazer meu mestrado, que eu estudei controle de constitucionalidade e arbitragem. Hoje estou fazendo meu doutorado também na área de controle de constitucionalidade. Fui me envolver também na questão de atuar como árbitro. Hoje eu atuo como árbitro, fui escrever sobre o tema, e acho que o mais legal, na verdade, disso tudo é que, além de ter virado sócio no Demarest tantos anos depois, hoje eu dou aula. E eu falo que é o mais legal porque, no final do dia, dando aula, eu consigo retribuir um pouco desse muito que as pessoas que passaram no meu caminho me deram, tentar mudar aí o Brasil, ou mudar pelo menos a vida das pessoas que passam no meu dia a dia, e os alunos que eu tenho nas salas de faculdade ou nas salas de pós-graduação. O que eu realmente gosto hoje, o que eu realmente faço hoje é resolver problema. E quando eu digo resolver problema, não é resolver disputa. Serviço jurídico de resolução de disputa, qualquer um oferece, tá? No site do Demarest está errado, a gente não resolve disputa, a gente resolve problema. A gente traz resultado para o cliente e, de preferência, da forma mais rápida possível. Isso aí, Maluf. Maluf, cara, essa daí eu não sabia, cara. Não esperava. Você tinha tentado para publicidade, pensado em filosofia, e tudo tá aí num caminho. Não tem uma resposta fácil do porquê eu escolhi direito. Não, cara, mas é muito bacana isso, cara. E legal que você foi do
Pô, você jogou rugby lá pelo Mackenzie, então, daí imagino que... Joguei 5 anos, ainda joguei 1 ano profissional depois. Ô, louco, sério, essa eu não sabia. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Que da hora, cara. Essa realmente eu não sabia, viu, Maluf? E, Maluf, entrando no nosso tema agora, o que é a arbitragem, afinal de contas? Gabi, vou dar uns passos para trás, tá? No começo, tudo era mato. Então, na antiguidade, quando você tinha uma briga, uma disputa com alguém, como você resolvia? De duas uma. Ou na autocomposição, os dois sentavam, se acertavam, encontravam uma meiuca e faziam um acordo, ou na famosa autotutela. Você literalmente saía na mão, ganhava o mais forte, a lei da selva. Em determinado momento histórico, isso parou de funcionar. A autotutela não era mais uma opção, e você deve adivinhar aí que nem sempre você conseguia fazer as pessoas chegarem num consenso, chegarem na autocomposição. E aí surgiram formas de heterocomposição para a resolução desses conflitos. Conciliação, a gente tem o conciliador lá, um terceiro que vai sugerir soluções para o conflito, incentivar acordo entre as partes. Mediação, você tem um facilitador que facilita o diálogo para as partes chegarem sozinhas num consenso, ele não impõe decisão. O judiciário, né, jurisdição estatal, que a maioria já conhece, o conflito é resolvido pelo juiz, pelo poder judiciário, o juiz analisa, bate o martelo e decide quem está certo, quem está errado, a decisão dele é vinculante. E aí surgiu a tal da arbitragem também, o que é um terceiro ou terceiros, escolhido pelas partes como regra, que tem a confiança delas, e esse é um elemento importante, e que vai decidir a questão com base nas regras pré-definidas pelas partes. A decisão desse cara, desse árbitro, desses caras, desses árbitros, tem força de decisão judicial e não pode ser revista pelo judiciário, salvo em alguns casos específicos, tá? Então, imagina que você tem um problema. Em vez de você pegar e levar isso para o juiz resolver, você já combinou com alguém num contrato, ou, mais difícil, que a briga já existe, vocês decidem que querem levar isso para um terceiro decidir no lugar do juiz. O terceiro que é mais técnico, que tem a confiança das partes. Esse tribunal privado, com regras mais flexíveis, via de regra mais rápido, mais técnico e muitas vezes sigiloso, vai decidir como se o juiz fosse, vai decidir no lugar do juiz, vai dar uma sentença com valor de sentença judicial. Ou seja, vale para valer. Isso é arbitragem. Sensacional, Fernando. Pô, cara, eu tô lembrando, pena que eu não tive aula com você no Mackenzie, viu, cara? Ia ter sido da hora, velho. Fala assim, senão eu apanho depois nos corredores da faculdade. E, cara, eu queria saber quais são os fatores que uma empresa deve considerar ao decidir ir para arbitragem ou ir para o litígio judicial para resolver essa disputa. Existe uma forma? Gabi, precisa pensar o que está em jogo, tá? Via de regra, a arbitragem é boa para quem? Ou melhor, quando? Quando a gente tem uma briga com contratos complexos, valores altos. As empresas precisam de uma decisão rápida. Precisam do sigilo. Sigilo não é a regra na arbitragem, tá? Mas as partes contratam e acabou sendo mais contratada com sigilo do que sem sigilo. Só para corrigir o que o pessoal fala por aí. E principalmente quando elas sabem que vão precisar de uma decisão de alguém mais técnico e que eles confiam que vai dar uma boa decisão. Tá? Agora, a gente tem que tomar cuidado com alguns mitos. Primeiro mito, a arbitragem não é adequada sempre. Tem que olhar caso a caso e ver se faz sentido colocar a cláusula compromissória no contrato, ou se a briga já existe, faz sentido firmar um compromisso arbitral para levar a briga para a arbitragem. Tá? Segundo mito, não tem só juiz ruim no judiciário. Tá? Pelo contrário, tem muito juiz bom no judiciário. O problema que a gente vive é que o judiciário é loteria. Então você tem menos controle da tecnicidade daquele que vai decidir no seu lugar. E terceiro mito, toda arbitragem é rápida, o judiciário está sobrecarregado, vai demorar mais. Até é verdade que o judiciário está sobrecarregado, é cultural, infelizmente a gente gosta de litígio, o judiciário vai viver sobrecarregado o resto da nossa vida se a gente não mudar a cabeça do brasileiro, mas fato é que se você não escolher seu árbitro direito, a gente tem hoje também muito árbitro sobrecarregado. Então o segredo da arbitragem também está em escolher um árbitro que tenha disponibilidade para atender as partes e entregar no tempo que elas precisam. E quando que eu vou para o judiciário? O judiciário faz sentido quando eu tenho um custo, quando eu quero evitar um custo imediato muito alto, tá? Ou quando eu estou tratando de um assunto que é mais comum no dia a dia. Então, se eu tenho um contrato que eu acho que não vai fazer sentido levar para arbitragem, ou que as partes não estão dispostas a despender valores de forma imediata, muito rápido, quando elas têm a briga lá na frente, vamos para o judiciário que faz mais sentido.
a questão é menos complexa, acho que um juiz vai atender à altura aquilo que a gente precisa. Tranquilo, vamos para o judiciário também. Ou seja, o negócio é estratégico mesmo. Tem que olhar no detalhe e ver quando faz ou quando não faz sentido. Até porque, sendo muito sincero, às vezes você está do lado da parte que tem mais razão e não quer perder tempo e nem perder dinheiro com isso. Então vamos para a arbitragem, vamos... Desculpa. Às vezes você está... Vou corrigir aqui, tá, Gabi? Até porque, às vezes, você está do lado de uma parte que tem razão e não tem tempo nem dinheiro para perder com isso. Vamos investir na arbitragem, gastar de uma vez, que eu vou reembolsar isso lá na frente e eu quero um resultado rápido. Só que nem sempre você está desse lado, às vezes está do outro lado. E o mais importante, não importa que lado você esteja, você precisa ganhar sempre. Por isso que a estratégia começa mesmo quando a gente está escolhendo se vai para o judiciário ou se vai para a arbitragem. Sensacional, cara. E aquele negócio de o pessoal fala que é mais cara a arbitragem, é real isso? Gabi, o custo pode assustar um pouco no começo, tá? Porque quando você olha o valor do custo de uma arbitragem, quanto eles cobram de taxa de administração, honorário de árbitro e tudo mais, o custo imediato parece muito mais alto do que para o judiciário. Só que a gente precisa colocar algumas coisas na balança. Tem energia, previsibilidade, evitar recursos intermináveis que nem a gente infelizmente enfrenta no judiciário. E aí muitas vezes o judiciário vira o barato que sai caro, sabe? Você evita aquele desgaste eterno de um processo judicial que pode durar anos e, vamos ser sinceros, não é bom para ninguém. Tá? A verdade é que, mais que isso, se você for estudar a fundo, tem alguns estudos que já comprovaram benefícios financeiros da arbitragem, nos casos que ela é adequada, óbvio, né? E vezes que até compensam se comparado ao judiciário no Brasil. Você fica no elas por elas, às vezes é até mais barato que o judiciário não tem. Então, tem um estudo do Sebar, que você pode olhar lá, que aponta, embora a arbitragem tenha custos iniciais mais expressivos, elevados, sua rapidez acaba compensando esses gastos. Você tem um outro do FTI Consulting, que analisa o mercado da arbitragem no Brasil e compara métricas sobre prazo e número de casos por juiz para mostrar que a arbitragem pode gerar benefícios econômicos para as partes envolvidas. Você tem um outro lá da GV que explora como a arbitragem pode reduzir os custos de transação e melhorar a eficiência na resolução de disputa, justamente por fatores como especialização dos árbitros e incentivo para cumprimento dos contratos. E acho que, por último, talvez até mais importante, no Brasil, hoje, você tem duas coisas que ajudam a ter arbitragens mais baratas. Primeiro, a arbitragem expedita. Mesmo quando eu olho para uma Câmara de Resolução que está entre as mais renomadas do país, existe um negocinho ali chamado arbitragem expedita, que cumpridos determinados requisitos, as partes podem ir para uma arbitragem que tende a ser mais célere e que tem custos reduzidos. E o outro negócio, a arbitragem, ela popularizou, ela explodiu. E tudo que populariza, explode, vira business. Então, hoje você tem um sem número de câmaras surgindo, com custo muito menos expressivo, e aí fica um parênteses, tem que olhar, ver se a câmara é séria, entender para que ela serve, mas você consegue ir para essas câmaras de valor mais acessível quando você entende que a arbitragem é sim a solução mais adequada para o seu contrato, se tiver uma disputa lá na frente, mas o contrato não tem tanto dinheiro envolvido. Sensacional. Maluf, eu tô achando demais aqui, cara, porque é muito legal aprender com você, viu, cara, de verdade. E eu queria saber, Maluf, o que um cliente corporativo deve levar em conta ao escolher a câmara que você falou. Você já falou alguns pontos aqui, mas eu queria saber quais são as principais diferenças entre elas? Por exemplo, as câmeras nacionais e as internacionais. Existe uma diferença, a mesma coisa? O que é legal levar também nisso? Gabi, acho que a primeira dica que vale para as duas é: olha o regulamento, olha os custos, olha o nível de organização, como os árbitros são escolhidos. Enfim, olha quais são as regras do jogo, principalmente se a sua convenção de arbitragem, seja uma cláusula compromissória, seja um compromisso arbitral, não trouxer todas as regras bem definidas e fizer referência a essa Câmara. Por quê? Porque quando isso acontece, quem supra as lacunas da Convenção de Arbitragem é o regulamento da Câmara. E uma boa Câmara, seja ela nacional, seja ela estrangeira, dá segurança para o processo arbitral. E mais que isso, facilita a vida de todo mundo que está envolvido. Facilita a vida da parte, do advogado, do árbitro, enfim. Ajuda bastante. Via de regra, as câmaras internacionais são aquelas que lidam com disputas transnacionais, né? Então, quando eu olho uma disputa que tem mais partes de diversos países,
mais de uma lei aplicável, ou às vezes a lei aplicável é uma lei estrangeira que não é de nenhum dos dois países, porque elas buscaram uma lei imparcial, enfim. Eu costumo escolher esse tipo de Câmara onde a gente vai ter regras mais amplas e experiência com essas culturas jurídicas diferentes. Isso impede de ter uma arbitragem com tudo isso numa Câmara Nacional? Não impede. Posso colocar um árbitro de fora numa Câmara Nacional? Posso. Mas, pela experiência, essas câmaras tendem a saber lidar melhor com isso, ainda que o seu árbitro saiba lidar utilizando uma Câmara Nacional. E as nacionais? Elas têm se profissionalizado muito, tá? Resolvem com excelência os casos, sejam casos nacionais, sejam casos internacionais. Você tem câmaras no Brasil que eu arrisco dizer, pela minha experiência, que hoje vão tão bem quanto, se não vão melhor que aquelas que são consideradas câmaras internacionais. Vou fazer um merchandising aqui na faixa para eles. Depois, cara, CCDC, ANCHAN, para mim, são excepcionais, tá? Para dar 2 exemplos entre os que a gente tem. Enfim, acho que o importante aqui é entender que, e uma coisa que eu digo muito, tá? Antes de mais nada, a arbitragem ela é contrato, ela nasce da vontade das partes. Quando dois não quer, não tem arbitragem no Brasil. Via de regra é assim que funciona ou deveria funcionar, tá? Então, no Brasil, ela sempre nasce de um contrato, ainda que ela termine num processo arbitral. E por que isso é importante? Porque quando eu faço o contrato, eu começo a escolher as regras do jogo. Quando eu faço referência às regras de uma câmara de arbitragem, eu estou escolhendo as regras do jogo. E, de novo, escolher as regras do jogo com uma boa câmara deixa o jogo mais interessante para todo mundo que está envolvido. Maluf, sabe, cara, que é gozado, eu estava lembrando que o Lúcio falou disso, das regras, de você determinar, vai um pouco de Sun Tzu, né, que o Sun Tzu fala que você tem que conhecer bem o campo, determinar ele, porque ali você começa a definir a vantagem para você, vantagem positiva, não estou falando de não jogar com as regras do jogo. E acho que quando você fala isso, de você pensar no quanto tempo você vai gastar, em quanto que você vai usar a arbitragem a seu favor economicamente, pensando, isso pode ser muito vantajoso, mas de novo, você tem que analisar isso, né, Maluf? Gabi, vou te falar um negócio que não está nem no nosso roteiro aqui, tá? Cláusula de arbitragem era conhecida como cláusula da meia-noite. Por quê? O pessoal do transacional negociava um contrato, aqueles deals gigantescos, por meses. E quando eles estavam lá no dia do fechamento, o champanhe ali parado, gelo derretendo, eles olharam e falavam: nossa, a cláusula de resolução de disputas. Pode ver que era sempre a última. E ligavam para o contencioso e falavam: e aí? Claro, foro de judicial ou arbitragem? Arbitragem qual Câmara? Mas qual lei que a gente põe? Que idioma? Como se fosse algo irrelevante. Com o uso da arbitragem no tempo, eu acho que a gente tem um amadurecimento muito grande, que também se aplicou para os processos judiciais, que é, olha, é estratégico eu escolher essa cláusula antes da disputa existir. É na hora que eu estou fazendo o contrato. E aí, aqui no escritório, se tornou um padrão. A gente sempre participa de toda a elaboração do deal, a gente olha as cláusulas, as potenciais condenações que a gente vai ter, os potenciais descumprimentos. Por quê? Porque a partir dali eu vou avaliar, faz sentido uma cláusula de arbitragem? Não faz? Se faz, que Câmara que faz sentido? Qual é o valor envolvido de fato nos pleitos que as partes vão ter? A gente superou esse critério da cláusula da meia-noite, porque senão a briga virava um verdadeiro lobisomem, tá? E hoje, graças a Deus, a gente participa desde o começo e antevê algumas disputas que podem surgir, já escolhendo estrategicamente a melhor fórmula de resolução. Sensacional, Maluf. Isso é planejamento estratégico puro, cara. E, Maluf, para quem está pensando em entrar na área de arbitragem, né, quer atuar nessa área, que conselho você daria? Primeiro conselho, estudar muito, porque a área exige técnica. Segundo conselho, trabalha muito também. Experiência faz toda a diferença. Eu gosto de brincar que a advocacia, e não só na arbitragem, tá? É horas de voo. Quanto mais você pilota, melhor piloto você é, não tem segredo. Então não importa se você tem 1, 5, 10 anos de formado. Importa quanto tempo você ficou pilotando, quanto tempo você ficou trabalhando de fato. E quando eu falo em estudo e trabalho, é importante deixar claro, tá? Não estou falando só de arbitragem. Vai estudar o direito material, porque toda briga de arbitragem vai ter um direito material no fundo. Você precisa saber esse direito material. E vai estudar processo judicial também, tá? A velha barriga no balcão, que não existe mais nos processos digitais. Por quê? Na minha opinião, e é sujeito à crítica, que tem muito arbitralista que não concorda comigo, tá? Mas não tem arbitragem sem processo, meu amigo. Eu acho que eu sou um advogado melhor em arbitragem por conta da minha experiência com processos judiciais. E vice-versa, tá? Eu lembro quando eu fui indicado para a minha primeira arbitragem, eu liguei para o Ricardo Aprigliano, meu sócio, para perguntar como era ser árbitro. Ele falou: cara, a única certeza que eu posso te dar
é que você vai ser um melhor advogado, inclusive em processo, depois que você atuar como árbitro. Então, eu acho que são experiências que vão se complementando no tempo, elas não existem de forma autônoma. Mas, terceiro, não parem em estudo e trabalho, né? Eu acho que você precisa ser visto para ser lembrado. Então, participa dos eventos, entra nas competições de arbitragem, participa dessas simulações, são experiências sensacionais. Foi assim que eu comecei a saber o que era arbitragem na prática, antes mesmo de ter uma audiência de arbitragem. Escreve artigo, vai conversar com quem está na área, meu amigo, se mistura, se enfia lá no meio e vai, entendeu? Porque a arbitragem, ela é um mundo que você entra pelo conteúdo, sim, com certeza, mas você chega mais longe com as conexões certas. E eu não chamo nem de conexão, tá? Para mim são amigos. Se tem uma coisa que a arbitragem me deu, foi bons amigos. Até minha esposa, na verdade, minha arbitragem me deu, hein? Certo? Até minha esposa, inclusive, foi a arbitragem quem me deu. Então, se tem alguma coisa que eu posso falar com toda certeza, é que vale a pena se jogar, vale a pena mergulhar de cabeça nesse mundinho da arbitragem. Sensacional. Fernando, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado da sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para quem quiser falar com você. Gabi, eu que super agradeço pela oportunidade de novo. Quem quiser entrar em contato, estou à disposição, pode me procurar lá no LinkedIn, Fernando Maluf, ou mandar e-mail para fmaluf, com fmudo, @demarest.com.br, tá? Vai ser um prazer conversar um pouco mais e ajudar quem está começando. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenlaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.